Eu cumprimento a toda a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o pastor disse, meu nome é David Kennedy, sou neto da Irani, filho do pastor Cláudio Gama. E antes de abrir a palavra, eu queria agradecer a toda a igreja que esteve durante esse período de aflição, comprando a nossa causa, nos ajudando em oração, junto com toda a minha família. Ele disse que meu pai já esteve aqui, contou um pouco do testemunho. Eu também só posso contar um pouco porque nós tomamos para nosso coração de fazermos a mesma coisa que Gideão fez. Nós queremos uma contraprova, não duvidando do que Deus fez, claro que não, nós temos certeza do milagre. Só que a gente está tratando com médicos que me sentenciaram à morte, pessoas que viram o sofrimento da nossa família, e para não deixarmos o inimigo gerar qualquer tipo de dúvida, nós queremos ter a prova e a contraprova para poder apresentar. Mas hoje eu quero falar um pouco aqui sobre sacrifício. Talvez você me pergunte: poxa, David, você recebeu um milagre e veio falar sobre sacrifício? Mas eu digo que se eu não tivesse feito sacrifícios, eu não teria recebido o meu milagre. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia junto comigo no livro de Gênesis, em 2 capítulos. Iremos ler os 2 primeiros versículos de cada capítulo. Será Gênesis 12 e Gênesis 22. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 22, e capítulo 22, estaremos lendo os 2 primeiros versículos de cada capítulo. Amém? Então, lerei aqui. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Agora, capítulo 22, também os 2 primeiros versículos, diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém. Então, estamos vendo aqui falar sobre Abraão, desde o momento que ele foi chamado por Deus, até o momento que foi lhe pedido como sacrifício seu filho. E nós vamos ver aqui sacrifícios que Abraão precisou fazer e que nós temos que tomar para a nossa vida. Então, como tema dessa mensagem hoje, eu trago os sacrifícios da vida cristã. Vamos trabalhar aqui o texto e aos poucos a gente vamos ver cada sacrifício que Abraão foi tendo que fazer. Voltando no primeiro texto que lemos, Gênesis capítulo 12, no versículo 1, Deus vira para Abraão e diz assim: sai-te da tua terra. Mas quais foram os sacrifícios que Abraão fez ao sair da terra dele? Para sabermos isso, precisamos conhecer a terra de Ur dos Caldeus. A terra de Ur dos Caldeus era uma terra politeísta, ou seja, que acreditava em vários deuses. Seu deus principal era o deus da lua, com a sua esposa, porém eles tinham o deus da colheita, o deus da escrita, entre outros deuses. Quando Deus está mandando Abraão sair da terra dele, o primeiro sacrifício que Deus quer que faça é o sacrifício da religiosidade. Nós vivemos em um país de uma miscigenação muito grande, uma mistura de povos. Tem sido muito falado ultimamente sobre isto, porque várias pessoas vieram para cá colonizando, depois disso vieram os escravos da África, com os índios que já habitavam aqui. E por causa disso,
dentro da nossa cultura, existem muitos cultos disfarçados de cultura nacional, de folclore popular. O verdadeiro cristão, ele sabe que deve sacrificar isso da sua vida. Deus, quando manda Abraão sair, ele está mandando sacrificar toda aquela religiosidade que havia naquela terra e viver e praticar Deus diariamente. É assim que o cristão faz. Ele sacrifica para poder viver e praticar Deus diariamente. Só que a gente não precisa sair da igreja para encontrar pessoas que não sacrificaram a religiosidade dentro dela. Quantas vezes passa desapercebido por nós mensagens e louvores que acabam tentando inserir o mundo dentro da igreja. São atitudes de pessoas que não sacrificaram o mundo, tentam pregar coisas diferentes, trazer coisas diferentes, mas para as pessoas que fazem isso, eu deixo aqui aquilo que o apóstolo Paulo disse, lá na carta aos Gálatas, capítulo de número 5, que mesmo que desça um anjo do céu, pregando qualquer coisa diferente daquilo que Cristo ensinou, ou diferente daquilo que está escrito na palavra dele, que venha a ser anátema, imundice aos nossos olhos. Porém, sair da terra era também sacrificar o materialismo. Estudando um pouco mais sobre Ur dos Caldeus, vemos que era uma das maiores províncias que existia naquele período, século 21 a.C., e que a economia era movida através da agricultura e pecuária. Tera, pai de Abraão, era um dos grandes agricultores que existiam naquela época. Então podemos entender com isso que Abraão ele era de uma família de posses, uma família que tinha bens, conhecida. Ele sair da terra dele era deixar para trás tudo aquilo que ele possuía ali. Para nós cristãos, sair da nossa terra é sacrificar o amor às riquezas. Veja bem, não estou dizendo que é pecado ou que é errado possuirmos bons carros, possuirmos boas casas, batalhar por isso, não. Isto é justo. Devemos nos sustentar pelo suor do nosso corpo. Porém, diga-me onde está o seu tesouro, que eu te direi onde está o seu coração. O verdadeiro cristão, ele sabe que acima do ouro e acima da prata, existe um Deus que ele é dono de todos os tesouros. O terceiro ponto, ou o terceiro sacrifício que Abraão fez ao sair da terra dele, era o sacrifício da sua herança terrena. Como disse, Abraão tinha posses e, ao sair, além de abrir mão dessas posses, ele abriu mão daquilo que ele viria a receber por herança e direito. Nós, seres humanos, seres terrenos, temos como herança terrena o pecado adâmico, aquele pecado que vem cometido por Adão lá no Jardim do Éden. Porém, o verdadeiro cristão, por mais que ele saiba que tem por herança esse pecado, ele sacrifica isto da vida dele. Ele sabe que seu corpo é corruptível, é um corpo feito embaixo de pecado. Porém, ele não aceita viver no pecado. Ele abre mão de toda a herança terrena dele, em busca da herança divina que nos foi dada lá na cruz de Calvário por direito através de Jesus, que é a herança da terra da promessa. O texto continua dizendo que sai-te da tua terra e da tua parentela. Sair da parentela requeria também alguns tipos de sacrifício. O primeiro sacrifício que ele faz ao sair da parentela é o da justiça humana. Como assim? Quando estudamos o Pentateuco, nós vemos ali certas obrigações que cabiam aos parentes de fazê-la. Uma delas era que, se uma pessoa morresse ou fosse prejudicialmente ferida, seu parente mais próximo tinha por obrigação vingá-lo. E isso era chamado de vingador de sangue. E assim que era feita a justiça antigamente. Porém,
Quando Abraão sai da sua parentela, ele está abrindo mão de toda a justiça humana para deixar Deus ser a sua própria justiça. O verdadeiro cristão, ele é aquele cristão que ele não se desespera, ele não procura vingança, ele não procura fazer justiça com as próprias mãos, o olho por olho, dente por dente, pois ele sabe que a justiça dele é Deus. Ele sabe que no momento que a causa dele for julgada, Deus será a sua testemunha, Deus será o seu advogado fiel, e Deus será seu justo juiz, e a última palavra para a sua vida sairá da boca de Deus. Aleluia. Sacrificar a parentela era, segundo, sacrificar o fiador. Estudando um pouco mais os deveres parentais, caso uma pessoa possuísse uma dívida e ela devesse pagar com a terra que ela usava para se sustentar, seu parente mais próximo assumiria a dívida, manteria a terra com a pessoa, até que a pessoa trabalhasse na terra para pagar a dívida ao parente. Ou então, caso a dívida fosse tão grande e a pessoa devesse dar um de seus filhos como escravo, o parente também assumiria a dívida e o filho trabalharia na casa do parente até que a mesma dívida fosse paga. Então, para resumir, o parente era quem sustentaria a pessoa no momento das necessidades. Quando Deus fala para Abraão, sai da tua parentela, Deus está falando para Abraão o seguinte: não é parente que irá socorrer nas suas necessidades. Durante a sua necessidade, não é o que o seu pai possui que irá te socorrer. Sai-te da tua parentela, porque quem vai socorrer as tuas necessidades sou eu. Quando Cristo palestra, lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, sobre não andarmos ansiosos e confiarmos em Deus, ele está falando justamente isso, sobre deixarmos que Deus venha a ser o nosso fiador. É tomar a mesma atitude de Abraão, sacrificar o nosso fiador humano e confiar em Deus, porque sabemos que no momento das nossas necessidades, Deus sempre está pronto a nos atender. Ele está sempre de braços abertos para nós. Ele está ali para confirmar que todas as nossas dívidas já foram pagas por Cristo Jesus. O terceiro sacrifício que Abraão faz ao sair da sua parentela é o sacrifício do seu legado. Caso a mesma pessoa viesse a falecer, fosse casada e não deixasse filhos, seu parente mais próximo assumiria a viúva, engravidaria ela, e aquela criança que nascesse seria a criança que continuaria a história daquela pessoa que faleceu. Seria quem levaria a semente, seria quem continuaria o legado. Abraão sair da parentela estava reconhecendo que não é homem nenhum que escreve a história dele, que quem irá escrever a história da vida dele é Deus. O cristão, ele entrega a direção da sua vida para Deus, pois ele sabe que a história da sua vida é escrita pelo dedo de Deus. Ele sacrifica todos os direitos parentais, porque ele reconhece que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que o maior legado para a sua vida não é homem nenhum que dará, mas sim o nosso Deus. Vendo o texto, temos: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Sair da casa do pai também implicava sacrifícios para Abraão. A primeira coisa que ele devia sacrificar ao sair da casa do pai dele era a sua confiança humana. Parece loucura você sair da sua casa para ir andando para um lugar onde você não tem a menor ideia de onde é, para fazer você não tem a menor ideia do que,
Porque quando Deus chama Abraão, Deus não diz especificamente para onde Abraão deve ir. Como lemos, ele diz: sai para a terra que eu te mostrarei. Deus não estava mostrando a terra ali para Abraão no momento, para que eu te mostrarei. Parece loucura, mas Abraão, ele sacrificou toda a sua confiança humana, sacrificou aquilo que ele conhecia, aquilo que ele via, aquilo que ele sabia o que era, para confiar no firme fundamento das coisas que não se veem, a fé. O verdadeiro cristão, ele sabe que deve sacrificar a sua confiança humana para entregar a sua confiança na fé. Pois quando ele está confiando plenamente na fé, ele está confiando 100% na vontade de Deus. Além da confiança humana, sair da casa do pai dele implicou que Abraão sacrificasse a proteção humana. Abraão, como eu disse, vinha de uma família de bens e certamente na sua casa ele possuía servos, auxiliadores, pessoas que no momento que ele precisasse de um socorro, como por exemplo caísse enfermo, cuidariam ali dele e seguiriam seu trabalho. Quando ele sai da casa do pai, ele está abrindo mão da proteção humana e reconhecendo que quem irá protegê-lo é Deus. Parece que eu estou falando a mesma coisa, a questão da necessidade e da proteção. Não, é diferente. É diferente. Porque a necessidade inclui aquilo momentâneo, aquilo que você precisa naquele momento. A proteção não. Quando você está debaixo da proteção de Deus, você está 100%, a todo momento, 24 horas por dia, debaixo das asas do Altíssimo. O verdadeiro cristão, ele sabe que não é o homem que irá socorrê-lo, que irá ajudá-lo. E por mais que, como eu, o médico diga que você está com uma doença terminal, que não tem mais cura, o seu jeito é a morte, você sacrificou sua proteção humana para entregar sua proteção para Deus. E sabe que o diagnóstico final para a tua vida sairá da boca do médico dos médicos. E quanto ele não falar, nada irá acontecer, porque você entregou a sua saúde nas mãos do Pai Celestial. Sair da casa do Pai era também sacrificar para Abraão a autoridade. Vejam bem, não estou dizendo que o cristão não deve respeitar a autoridade, não. Somos cidadãos, somos ovelhas, estamos debaixo de autoridade legislativa e principalmente autoridades pastorais, que são autoridades constituídas por Deus. Mas quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai da casa do teu pai, Deus está dizendo o seguinte para Abraão: Abraão, você tem o seu pai, você está debaixo da autoridade do patriarca da sua família, você deve obediência e respeito a ele. Porém, acima do seu pai estou eu. O verdadeiro cristão, ele sabe que quem comanda a vida dele é o mesmo que rege e comanda o universo segundo a sua vontade. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. Então, o verdadeiro cristão, ele conhece e respeita a autoridade pastoral, a autoridade legislativa, mas quando Deus manda, ele não pensa duas vezes, ele simplesmente vai, obedece. Por mais, como eu disse no início, pareça loucura, e por mais que seja a ordenança dele ir pregar em lugares como os que estão localizados na janela 10x40, onde o evangelho é crime passivo de morte, mas ele vai, porque quem comanda a vida dele é Deus, e quem se rende, entrega a sua vida à autoridade de Deus, esta pessoa nunca se decepciona na vida. Mas o quarto sacrifício, ou o quarto ponto de sacrifício que Abraão teve que fazer, está no segundo texto que lemos, lá em Gênesis 22, versículo 2, que diz que Deus vira para Abraão e diz: toma agora o teu filho, o teu único filho,
Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. O sacrifício, ou o quarto ponto de sacrifício que Abraão teve que fazer, foi o sacrifício de coração. Mas o que remete a fazer o sacrifício de coração? Primeiro, ele sacrificou o sentimento de superioridade. Como seres humanos, temos o defeito de sempre colocarmos pessoas como superiores, uma pessoa como superior a todas as outras, ou colocarmos a nós mesmos como superior a todos os outros. Naquele momento, Abraão tinha colocado Isaque de uma forma tão superior na sua vida, que em seu coração, ele não se lembrava mais de Ismael. Vemos que quando Deus chega para ele e fala assim, o teu único filho, é porque no coração de Abraão, só refletia Isaque. Isaque era o ponto alto, o ponto máximo da vida dele. Quando Deus pede o sacrifício de Isaque, Deus está mostrando que Deus não aceita dividir o coração do homem com ninguém. O coração do homem é propriedade exclusiva de Deus. É por isso que o cristão ele não pode ser arrogante. Porque como que ele vai pegar algo que é propriedade de uso exclusivo de Deus e colocar a si mesmo ali dentro? Como que ele vai pegar algo que é feito somente para a habitação divina e colocar outra pessoa ali dentro? Então, sacrificar Isaque para Abraão é reconhecer que Deus está acima de todas as coisas. Para nós cristãos também é reconhecer que Deus está acima de todas as coisas. E que aqui dentro, não sou mais eu que vivo, mas sim Cristo que vive em mim. Sacrificar o coração dele também significava sacrificar a sua alegria humana. Isaque significa sorriso, alegria. E naquele momento, a alegria de Abraão era Isaque. Quando Abraão decide sacrificar Isaque, ele está decidindo abrir mão da razão máxima do seu prazer humano para poder atingir a alegria divina. O cristão ele sabe que deve abrir mão de tudo aquilo que lhe dá alegria e que por consequência acaba deixando Deus em segundo lugar. Porque a questão ali da alegria de Abraão, não é ele está se divertindo, ele está feliz com Isaque, não. É porque Isaque já estava começando a deixar Deus em segundo lugar para Abraão. Quantas pessoas perdem a oportunidade de estar na casa de Deus adorando a Ele, para estar em lugares onde não enriquecem nada a sua alma? Nesses lugares eles até festejam, se alegram, se divertem, pulam, saltam, mas essa alegria é como a fumaça soprada pelo vento, totalmente passageira. O verdadeiro cristão, ele sabe que deve buscar a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força, e que mais vale um dia na presença do Senhor, do que 1000 fora dela. Sacrificar o coração, era também sacrificar o amor humano. No original, quando Deus fala ali para Abraão, a quem amas, Deus está usando o verbo ava na segunda pessoa do tempo passado. Nesse momento, Deus está mostrando para Abraão que ele não pode amar na mesma intensidade duas pessoas. Parece também que eu estou repetindo a mesma coisa, sobre ter uma pessoa como o ponto principal e amar. Mas não. Às vezes a pessoa que para você é melhor que todas as outras, você pode não se agradar do comportamento dela. Às vezes aquela pessoa para você que é melhor naquilo e melhor que todos os outros, você pode não ter simpatia por ela. A questão aqui do amor humano é que Abraão ali precisava escolher quem ele amava acima de tudo. Se era Isaque ou se era Deus. Sacrificar Isaque não quer dizer que Abraão não amava Isaque, não amava seu próprio filho. Às vezes muito que houve, ele foi sacrificar o próprio filho. Não é que ele não amava.
ele amava Abraão, ele amava Isaac de uma forma tão grande, que o próprio Deus precisou testá-lo por isto. E aqueles 3 dias que se seguiram após esse pedido de Deus, provavelmente foram os piores dias da vida de Abraão. Porque sacrificar aquilo que você ama é doloroso. Ainda mais quando se trata de um filho. Mas o cristão, ele sabe que por mais que seja doloroso, por mais que seja doído, ele não pode abrir mão de Deus por nada. Ele sabe que seu amor a Deus tem que estar acima de qualquer pessoa, acima de qualquer coisa. Porque às vezes, o amor de muitos é o carro, ou é a casa, o objeto, ou então uma pessoa, ou a mãe, ou o pai, ou a namorada, a esposa. Mas o verdadeiro cristão, ele sabe que não existe nada superior a Deus. Mas você pode estar até falando nesse momento, poxa, você está falando tanto de sacrifício, se sacrificar, sobre abrir mão. Por que eu devo me sacrificar tanto? Porque quando nós nos sacrificamos, nós estamos reconhecendo o maior sacrifício que já foi feito na história. O sacrifício que Deus fez por amor a nós. Quando lemos o capítulo 22 todo, vemos que Deus não queria o sacrifício físico de Isaac. Deus queria o reconhecimento do coração de Abraão. Mas, quando nós lemos no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus me amou, de tal maneira que Deus te amou, de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós nos sacrificamos, nós estamos reconhecendo o sacrifício que Deus fez. Nenhum sacrifício que a gente faça se compara ao sacrifício feito por Deus. Deus viu seu filho abrir mão de toda a sua glória, vir num corpo corruptível, sofrer todos os tipos de tentações que poderia sofrer, passar por todo tipo de aflição que poderia passar, sofrer uma angústia tão grande que chegava a suar sangue, ir lá e ser rejeitado, humilhado, assolado por todos aqueles que ele amou. Por isso, nenhum sacrifício que nós fizermos se comparará ao sacrifício que Deus fez por nós. Se isso é pouco, parece, poxa, mas você está falando sacrificar, tudo isso que você está falando, alguém já falou para mim, ou você só está lendo, você ouviu alguém falar, mas o que eu vos conto aqui hoje, eu não vi, eu não ouvi, eu não li, mas eu vivi. Como dizem, eu fui acometido por um câncer, tenho 21 anos de idade. No início de outubro, eu comecei a pôr, através da uretra, sangue. Passei a urinar sangue. Diagnosticado com microcálculos renais, areia nos rins, tratando para isso. Até que o dia 20, da madrugada do dia 20 para o dia 21 de outubro, eu caí com uma crise renal. De dores tão grandes que eu vomitava de dor. Passei a madrugada com o rosto no vaso sanitário, e me retorcendo, porque ao mesmo tempo que tinha dor nos rins, eu precisava vomitar, porque a dor era muito forte. Consegui, não quis alarmar meus pais, fui andando até o hospital que é próximo à minha casa, tomei soro, tomei remédio e nada passava. Depois disso, comecei a tomar vários medicamentos para os rins, medicamentos tão fortes que o farmacêutico, quando soube que eu estava tomando, ele se assustou. E nenhum médico particular queria me atender. Semana do Natal,
seguida Ano Novo, e eu só consegui consulta para a segunda semana de janeiro de 2014. Fui ao médico, me passou uma tomografia, e antes de entregá-lo, eu li. Por que eu li? Porque do dia 21 para lá, eu não urinava mais só sangue. Junto com a minha urina saía pedaços, coágulos. Eu tomei trauma de ir ao banheiro, porque toda vez que eu ia eram dores horríveis, porque eu via pedaços grandes saírem. Fui, e quando eu li, dizia que meu rim estava necrosando, apodrecendo por dentro. Mostrei ao médico, ele não quis me falar o que eu tinha, e marcou para conversar com meu pai. Falei para o meu pai o que eu tinha lido, e que o médico queria conversar com ele. E em um dos nossos devocionais que fazemos, ele virou para mim e disse: meu filho, se você precisar operar, você está preparado? Estou. Se o médico falar que for câncer, e você tiver que fazer quimioterapia, você está preparado? Estou, meu pai. E se Deus quiser te recolher, quiser te matar, você está preparado? Eu olhei para o meu pai. Vocês conhecem ele tem aquele porte sério, mas se debulhando em lágrimas, triste, agoniado, à base de remédio. Olhei para ele e disse: meu pai, não existe uma explicação lógica para Deus pegar Jó e fazer Jó passar por tudo o que ele passou. Não existe explicação lógica para Deus virar para Abraão e falar: Abraão, sacrifique Isaque. Porém, Deus viu algo neles que eles nem mesmo sabiam que tinham. Existem bilhões de pessoas no planeta Terra. Se Deus me escolheu, é porque Ele viu em mim algo que ainda não sabemos o que é. Então, pai, se eu tiver que operar, eu vou operar. Se eu tiver que passar por quimioterapia, eu irei passar por quimioterapia. E se Deus quiser me recolher, eu vou morrer. Mas eu só quero que se cumpra em minha vida a vontade do Senhor. Eu estou falando de sacrifícios, não é porque está escrito ali sobre sacrifícios. Eu estou falando sobre sacrifício porque eu precisei me sacrificar. Eu precisei sacrificar tudo que a terra me oferecia. Precisei sacrificar tudo que a parentela me oferecia. Precisei sacrificar tudo que a casa do pai me oferecia. E precisei sacrificar o meu coração. Doía ver meu pai chorando, desesperado. Quantas vezes eu tive que orar pelo meu pai. Ele pegava, a gente ia para o médico, ele virava, chama minha mãe de Neguinha: Neguinha, o que vai acontecer? Vamos abrir a Bíblia aqui, vamos ver se Deus tem uma palavra para a gente. E a todo momento aquilo, ele, isso daí Deus está falando com a gente. E orando, e clamando, e chorando. Mas eu precisava lá sacrificar todo dia, porque na certeza que Deus me daria o milagre. Eu fui ao outro médico, chegou lá, quando ele viu o exame, fui lá só para mostrar os exames, ele não me deixou voltar para casa. Me internou, já marcando a cirurgia. Tem aqui a cicatriz, ao meu lado direito, 24 pontos de um rim removido. Fui para fazer a biópsia, e ele disse o seguinte para o meu pai: nós já temos o resultado que o diagnóstico do teu filho é câncer. Mas torça para que não tenha contaminado os linfonodos, que são massas que estavam em volta. Porque se houver contaminado, seu filho já era. Quando recebemos o diagnóstico, um câncer de células brancas, grau 4 na escala Fulham. O que isso significa? Que o pior tipo de câncer que alguém poderia ter, eu tinha. E que era um câncer extremamente raro na minha idade. Algo que pessoas da minha idade ainda não tinham visto.
E para piorar a situação, linfonodos contaminados. Fomos encaminhados para oncologia, uma nova bateria de exame, uma tomografia chamada PET scan, que era uma tomografia mais completa. Quando fizemos o exame e voltamos na oncologia, ela abriu, olhou, falou: pai, seu filho está limpo. Meu pai olhou para ela assim: o que foi, doutora? Ela: no momento, seu filho não possui mais a doença. Naquele momento, foi a primeira vez, num período de meses, que eu vi meu pai chorar de alegria. Ele começou a chorar na frente da doutora e dar glória a Deus, porque era algo impossível à visão humana. Voltamos no médico que havia me condenado, pois ele queria acompanhar o exame. Ele nos recebeu já esperando uma família fúnebre, uma família já só tentando prolongar o máximo possível a vida de um rapaz. Ele pergunta sobre o exame. Quando ele abre o exame, ele mostra um sorriso e diz: que bom, este era o diagnóstico que eu gostaria de dar a todos os meus pacientes. Tão raro quanto o câncer do seu filho é um diagnóstico desse. Pela doença, pelos médicos, era impossível estar aqui hoje. Pela doença, pelos médicos, eu estaria morto. Mas hoje Deus me trouxe aqui para mostrar que Ele é o Deus do impossível. Mostrar que o momento para a sua vida chegou. Basta você se sacrificar o controle da sua vida e entregar nas mãos deles. Muitos não me conhecem, estão me conhecendo agora, e não era nem para estar me conhecendo. Mas hoje, Deus marcou um encontro entre eu e você, para mostrar que o fim da sua vida ainda não chegou. Que existe continuidade para a história da sua vida. Eu gostaria, pedir se fosse possível, que os irmãos se colocassem de pé. Pois eu gostaria de falar com duas classes de pessoas: não evangélicos ou desviados. Você me ouviu pregar aqui hoje sobre sacrifício. Parece difícil se sacrificar, mas eu te digo o seguinte: nenhum sacrifício é tão difícil quanto você viver a vida sem Deus. Se eu estivesse passando por essa vida e não tivesse Deus do meu lado, eu não sei o que teria sido de mim, o que teria sido da minha família. Eu cortado, minha mãe, para quem conhece, sabe que ela não pode ver sangue. Se ela imaginar, sangue desmaia. E eu cortado, minha avó disse, ela tirou força, a gente não sabia de onde, e me carregando, me levando, e o sangue vazando, pingando pelas pernas. Mas quem sustentou ela ali naquele momento, não foi eu, não foi médico, mas foi Deus. E se você veio a esta casa essa noite, é porque Deus quer te mostrar que Ele também quer te sustentar. Por mais que a sua causa pareça impossível, quantas vezes você já não disse: poxa, para mim não tem jeito, para mim não tem mais saída, a minha situação é impossível. Hoje, eu sou a prova de que não existe impossível para Deus. E para mim, que sou tão falho, imagine para você, já que Deus deixou o filho dele morrer no seu lugar. Então, eu gostaria de saber se existe alguém aqui que gostaria de reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Só faça um sinal com suas mãos que nós queremos orar por você. Parece complicado você querer que eu faça um pedido desse para você depois que eu falei tanto de sacrifício. Tanto de sacrifício. Mas eu te digo o seguinte: a situação que você está não é melhor do que os sacrifícios que nós fazemos. Porque tudo nessa terra é passageiro. Mas existe um lugar onde a vida é eterna. Um lugar onde não há choro, um lugar onde não há dor,
um lugar onde não há doença, um lugar onde não há perturbação. E a única pessoa que pode te levar para lá é o Senhor Jesus. Basta que você o reconheça como aquele que controla, rege e comanda a sua vida, como aquele que se sacrificou para que você pudesse viver, aquele que se entregou para que você pudesse ser livre. E hoje Ele te dá essa escolha: céu ou inferno, Cristo ou diabo, salvação ou condenação. Chegou o momento para Deus mudar a história da sua vida. Hoje é o dia do seu milagre. Basta que você receba Ele. Se não tem, que Deus lhe conceda uma nova oportunidade. Eu agradeço mais uma vez aos irmãos que oraram por nós, ao pastor por ceder o púlpito para nós. Continue orando por nós, irmãos, pois a caminhada é muito longa e muitas coisas ainda temos para fazer, mas sabemos que Deus está no controle de tudo. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.